A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical e querido aluno da EBD. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou comentar com vocês a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos entender sobre um tema primordial. Vamos falar sobre oração e vamos compreender que a oração também é recebida diante da presença de Deus. E o tema de hoje é as orações dos santos no altar de ouro. Eu espero que Deus em Cristo fale com você poderosamente à luz da palavra de Deus, à luz de Levítico. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 13, onde nós vamos compreender a respeito das orações dos santos no altar de ouro. O foco dessa lição vai ser falar sobre a oração. Vai ser apresentar a importância de ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração diante da presença do Deus vivo. E eu acredito que você vai ser um instrumento do Deus vivo nessa ministração. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você que está chegando por aqui, aproveita, deixa aí o seu likezinho, passe a ser um dos nossos alunos, vou ter o prazer de te receber por aqui. Muito obrigado também por você ter deixado aí o seu comentário, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que tem deixado um amém, tem dito aí onde você congrega, eu fico muito feliz em ler comentário a comentário. Não se esqueça que eu estou deixando aí também um link na descrição para que você possa baixar o material em sala de aula, se você desejar utilizar o recurso do PowerPoint e também utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13, vamos falar sobre oração. Mas antes de iniciar a nossa lição, é importante você apresentar para os seus alunos o texto bíblico da lição. O texto bíblico é primordial porque ele acaba te dando o norte de tudo aquilo que você vai ministrar hoje em sala de aula. Não se esqueça disso, tá? Lembre-se também que a sua lição possui hoje 2 objetivos específicos. E é claro que esses objetivos vão te orientar sobre aquilo que você vai falar hoje em sala de aula. Apresente o texto áureo e também a verdade prática. Sua lição hoje possui apenas 2 pontos, então ela vai ser uma lição muito rápida. Apresente o tema e também ponto a ponto na sua ministração. Eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. O incenso era oferecido na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, apenas em uma ocasião especial. E é claro que esse incenso era oferecido com temor e tremor pelos sacerdotes diante da presença do Deus vivo, perto ali do Santíssimo ou do Santo dos Santos. É claro que hoje as orações são comparadas a esse incenso. As orações têm uma direção certa, vão ao altar de Deus, tem uma direção rumo à presença do Deus vivo. E hoje a gente vai falar muito sobre isso em sala de aula. Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 13, você percebe que Cristo ensina até os seus discípulos um método, um modelo de oração. E é importante que você tenha esse texto em mente e, se possível, leia ele com seus alunos na EBD. O primeiro ponto da nossa lição vai detalhar o lugar santíssimo. É claro que eu vou explicar isso subtópico a subtópico, para que você possa trabalhar isso em sala de aula. É claro que para oferecer um incenso diante da presença do Senhor, era necessário apenas 3 coisas: o lugar, o altar e a cerimônia. E apenas o sumo sacerdote estava autorizado em realizar esse método, em realizar essa função de apresentar ao Senhor o incenso na adoração. O primeiro ponto tem 4 subtópicos e eu vou detalhar para você subtópico a subtópico. O primeiro subtópico fala sobre o seguinte assunto: o lugar santo, para a gente entender tudo isso que vai acontecer, que acontece no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para você explicar em sala de aula. No lugar santo ficavam 3 mobílias. Por exemplo, à esquerda de quem entrava ficava o candelabro. À direita, entre o liminar ali do Santíssimo, ficava a mesa da proposição, aquela mesa onde se colocavam os pães de adoração ao Senhor, pães que representavam Cristo. E bem no linear, entre o Santo e o Santíssimo,
ficava o altar do incenso, um altar sagrado que existia no tabernáculo. Êxodo capítulo 26, versículo 35 detalha isso. Hebreus 9, versículo 1 ao 10, nós precisamos observar um detalhe. Apesar do altar do incenso estar no lugar santo, ele era um móvel, uma mobília do lugar santíssimo, onde estava a arca do Senhor. E aqui a gente precisa entender isso para poder avançar. O segundo subtópico fala sobre o seguinte argumento: o altar do incenso, já detalhando esse altar de uma maneira que você possa explicar para os seus alunos. Esse altar era feito de madeira de acácia e, além do que, ele era todo coberto de ouro puro. Êxodo 30, versículo 1 ao 10 detalha esse altar. Ele era composto, por exemplo, em cada ponta existia ali uma espécie de 4 chifres com argolas aonde se passavam varais. Tudo revestido de ouro fino. Aqui nós vamos avançar para o terceiro subtópico. Aqui eu vou colocar para você uma imagem que dá uma ideia desse altar para que você possa apresentar em sala de aula. O terceiro subtópico fala sobre o seguinte aspecto: a composição do incenso. Êxodo 30, 38 diz que o incenso não deveria ser usado indevidamente. Era de uso exclusivo para o Senhor. E na sua composição tinha 3 elementos: estoraque, ônica e gálbano. Êxodo capítulo 30, versículo 34 ao 36. E é claro que aqui produziam uma essência de um perfume que não tinha muito segredo, mas o seu uso era exclusivo para a presença do Deus vivo. Em quarto lugar, no quarto subtópico, a gente vai entender o método da cerimônia. Primeiro você entende onde é que está o local do altar, que esse altar era um móvel que era do Santo dos Santos, mas estava no santo lugar. Você compreende também que esse incenso era composto exclusivo para Deus. E agora vamos entender o método da cerimônia. Levítico 16:12 afirma que esse incenso deveria ser de uso exclusivo para a presença de Deus. E deveria ser queimado com brasas do altar de bronze. E dessa forma o sacerdote se aproximava com o incensário ao altar de ouro. E aqui tem outro segredo: a nuvem do incenso subia, cobria o propiciatório, demonstrando que a nuvem da presença de Deus, que era um símbolo ali, estava a favor daquele método de adoração. Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz que era necessário passar pelo altar de bronze para ir para o altar de ouro, onde era coberto com a nuvem do incenso, que representava a nuvem da glória. Primeiro, porque se não passarmos pelo altar de bronze, que é o símbolo aqui da morte de Cristo, nós não podemos ter o encontro com a glória de Deus. Tudo isso aqui é um método, é um rito. Como a gente pode aplicar isso para os nossos alunos em sala de aula? Primeiro, a gente vai explicar para os nossos alunos que se não passarmos pelo sangue de Cristo, tivermos um encontro com Ele, um encontro genuíno, não poderemos experimentar da glória de Deus. E o segundo ponto da nossa lição fala sobre as orientações dos santos. Está dividido também em alguns subtópicos. Vamos observar isso. Essa lição só tem 2 pontos e alguns subtópicos para você aplicar em sala de aula. O primeiro subtópico fala a receita de uma oração perfeita. Esse é o nosso incenso. Aqui nós vamos aplicar mais a respeito da oração. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Você vai perceber que Jesus deu uma receita específica no Sermão da Montanha. E aqui nós vamos entender que é necessário falarmos sobre a oração. O nosso povo precisa compreender e precisa entender a necessidade de buscarmos da presença de Deus diariamente, todos os dias, para o nosso crescimento cristão, para que possamos avançar em Cristo. E se nós avançarmos em Cristo, em oração, de uma forma especial, com a minha busca diante da presença de Deus, com a sua busca, com a busca dos seus alunos, nós vamos oferecer a Deus o perfeito incenso, a perfeita adoração. O segundo subtópico fala que a oração é um sacrifício que apresentamos ao Senhor.
É um símbolo do Antigo Testamento. A nossa oração é a nossa forma de apresentar a Deus o nosso perfeito louvor, a nossa gratidão ao Deus vivo. É o nosso incenso, e que esse incenso suba de cheiros com cheiro suave ao Deus vivo, em adoração. E o terceiro subtópico fala sobre a oração dos santos na grande tribulação. Apocalipse 9, versículo 9 ao 17, fala que a oração dos santos também é recebida diante da presença do Senhor. E que oração é essa? A oração da perseguição. E é claro que a própria Bíblia fala sobre a oração e nos incentiva a orarmos ao Senhor sem cessar. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você através dessa ministração. Até a próxima videoaula, última aula desse trimestre em Cristo Jesus. A gente já está gravando as aulas do quarto trimestre para a glória de Deus, onde a gente vai estudar sobre as parábolas de Jesus. Te espero por aqui, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima aula para a glória de Deus.